queria fazer algo que fosse, ou potencialmente pelo menos, interessante para todos os usuários do parque. Uma coisa que fosse aberta para a comunidade, acessível, que tivesse essa questão da interação. E chegamos ao desenvolvimento do projeto Obra Viva, em parceria com a Base 7. O conjunto, no final, ficou exatamente como eu tinha concebido e como a Base 7 também queria, ou seja, algo que responde um pouco à vida do parque, acrescenta mais uma camada de infraestrutura interessante para os usuários do parque. Surgiu então a ideia da parceria e de como a Comgás poderia interagir com o município, não só como uma fornecedora de gás natural, mas como a Comgás poderia interagir com o município, inclusive na área cultural. Quando soubemos que a Comgás estava doando 9 obras de arte para o parque, nós falamos, isto aqui casa perfeitamente bem com a nossa requalificação. Na verdade, mais do que escolher as obras, eu escolhi os artistas, porque depois com cada um deles houve um diálogo bastante intenso e bastante gratificante, eu acho, dos dois lados, para chegar realmente à obra que foi instalada aqui. São artistas que trabalham para grandes museus, grandes espaços de cultura, às vezes não tão acessíveis quanto o espaço público. Pelo fato mesmo de estar num parque, a questão da natureza é fundamental. Então, por exemplo, a obra da Regina Silveira, a do Guto, que lida com o vento, a do Ricardo Ribemboim, que se mexe também com o vento e que alude vagamente à forma das árvores. Então esse é um tema presente. Essa é a minha primeira peça em espaço público, então para mim ela é emblemática. É uma turbina que fica simplesmente apoiada e à mercê do vento, né? É uma mecânica bem elementar. Ela se impõe pelo contraste, né, no parque. A beleza dela é o contraste com a natureza, embora ela precise da natureza para funcionar. Chama área comum. Ele tem um pouco uma ironia com a ideia do uso do espaço. Parece que as pessoas têm um pouco uma incapacidade de convívio se não tivesse jogo de regras, de limite, de fronteira. A hora que essas áreas se misturam e se embaralham nesse jogo, elas deixam de ser limite, deixam de ser linha de demarcação e passam a ser um elemento de padrão, de decoração. Ela é um monolito branco que, na verdade, só funcionará quando você for passando de bicicleta por cima. E aí, então, você vai engatilhar as teclas e vai ouvir uma composição. É algo que fica entre uma música e apenas sons. Então, vira uma frase, é mais uma frase sonora. Isso é um jingle para esse pedacinho. É uma praça de 10 metros de diâmetro, feita com mosaico português, e sobre o desenho de mosaico português tem uma escultura de bronze, que é a representação de uma cama. A ideia também era falar um pouco do quarto, e a cama é o espaço onde tudo acontece. Trazer um pouco desse espaço que é tão íntimo e colocá-lo num espaço que é público. O lugar só assim que a gente escolheu já tem uma forte teor de contemplação, eu acho um lugar muito bonito. E eu acho que com a bicicleta vai acontecer algum tipo de deslocamento, a produção de um som, ao mesmo tempo que tem a capacidade de mudar a natureza dessa viagem, ela vai ser uma viagem lúdica. A escultura ela tem 5 metros, porque ela foi pensada para que várias pessoas pudessem sentar ali. E
desenvolver um diálogo, uma conversa. Espaço que você possa sentar e ficar jogando conversa fora. Me interessaria que esse uso do parque pudesse se prolongar para o trabalho, sabe? Que eles pudessem criar novas regras para o uso do trabalho, sabe? Como que o trabalho vai se comportar, mesmo a vegetação, como ela vai se incorporar. Na verdade, o trabalho passa a ter vida. Sair da tangibilização de algo para a realidade já é muito rico, já é muito rico. Agora, se isso no tempo vai ter alguma relevância cultural, eu não posso afirmar, mas eu já estou transformado. Eu estou num lugar que é o meu lugar. Eu sou daqui, dessa região, sempre vou ser uma artista que surgiu da classe operária e da região do ABC. Quando eu cheguei aqui, lembrei dos domingos que eu tinha com a minha família. São lugares muito significativos e a gente, como artista, precisa trabalhar muito para que esses espaços existam. Está gerando algum aprendizado que as pessoas reflitam, que gere transformações no seu dia a dia. Então, para a gente, esse é o ponto forte do projeto. Transformar esse parque em um lugar realmente onde as pessoas se sintam bem. Eu acho que a ideia de instalar obras de arte para chegar a esse fim faz todo sentido e eu acho que vai funcionar muito bem.